Olá a todos! Agora nós vamos começar a nossa quinta aula do curso gratuito de Introdução à Terapia de Aceitação e Compromisso. Falando nessa aula especificamente hoje sobre mais um daqueles 6 processos de flexibilidade psicológica. Nós vamos falar sobre o self, sobre o eu, né? Que na terapia de aceitação e compromisso, se vivido de uma maneira mais flexível, nós podemos chamar de self como contexto ou eu como contexto. Nas outras aulas, a gente até chegou a comentar um pouquinho sobre esses outros processos, né? A esquiva experiencial no afeto, então o foco em reduzir ou suprimir, que permite esse controle emocional. A fusão cognitiva, que fala bastante justamente sobre ser governado por pensamentos e pouco por sentimentos e pela própria experiência. Nós falamos na aula passada sobre a perda de contato com o momento presente para compartilhar um pouquinho sobre as estratégias de mindfulness. E agora nós vamos começar aqui, né, no self, que se vivido de uma maneira muito inflexível pode fazer com que a pessoa compre histórias muito rígidas sobre si mesma, né? E isso é tão importante que eu quero começar com um exercício. Então, o que é que você nota, sente, pensa que acontece com você quando você vê essa imagem aqui na sua frente? Presta atenção, o que acontece com você? E quando você vê essa imagem aqui, muda. Quando você sai daqui para cá, tem alguma diferença? E se a gente vai para cá? Tem alguma diferença de como você se sente? É mais legal estar aqui ou estar aqui? E quando você vem para cá? O que acontece com você? Tem alguma diferença? Eu imagino, né, que você tenha percebido sim alguma diferença, né? Tanto que eu costumo utilizar essas imagens para mostrar que o ponto de perspectiva ele importa. E no domínio do self, no domínio do eu, é importante a gente ter clareza que a ideia de eu é construído a partir do outro. Nós não conseguimos construir uma ideia de eu sem o outro, né? Desde que nós nascemos e fomos adquirindo linguagem, nós temos ali uma outra pessoa nomeando o representante de cuidado, né? Cadê a barriguinha do bebê? Cadê a mãozinha? Cadê o narizinho? Cadê o ouvido? Tá com fome? Ah, você tá triste. Nós vamos então sendo amparados nesse processo simbólico de ler o mundo. O eu só existe em relação ao outro, né? E com isso nós precisamos desenvolver algumas classificações. Então, eu estou com fome, eu estou com saudade, eu estou com sono. O eu é justamente esse ponto de referência para que a gente se organize no mundo e consiga se comunicar. Quando nós conhecemos alguém, né? Na primeira aula eu falei: olá, meu nome é Luan, eu sou psicólogo clínico. Olha só, eu sou psicólogo clínico, eu sou professor. Nesse lugar aqui que nós estamos conversando, eu sou psicólogo clínico. Dentro da minha casa, eu sou marido. Dentro da casa dos meus pais, eu sou filho. Dentro da casa dos meus amigos, eu sou um padrinho de casamento, eu sou dentro de uma loja, cliente, dentro de um restaurante, consumidor. Em cada contexto, com pessoas diferentes, nós criamos alguns rótulos sobre nós para facilitar a comunicação e o senso de pertencimento. Então, com frequência, nós falamos eu sou, eu estou.
O grande problema que começa a acontecer na linguagem é quando a gente se apega muito a esses rótulos que, se em alguma medida eram organizadores da nossa experiência, se vividos de uma maneira muito rígida, podem acabar levando ainda mais ao sofrimento. O self como conceito é justamente essa vivência inflexível de olhar o eu a partir de um único ponto de perspectiva. Lembra que nós falamos na nossa última aula de mindfulness que o objetivo da atenção plena é justamente em ajudar a pessoa a se ver em diferentes pontos de perspectiva, seja no passado, no presente ou no futuro? Aqui no self como contexto, nós queremos também ajudar a pessoa a se ver em diferentes perspectivas. Eu aqui, eu lá, eu aqui nesse papel, eu lá naquele papel, eu aqui no presente, eu lá no passado. Essa capacidade de se imaginar em diferentes cenários, de diferentes maneiras, em diferentes perspectivas, é algo que nem todo mundo consegue, porque é uma habilidade que não foi treinada, ou muitas vezes a pessoa está muito apegada a uma ideia de quem ela é. Eu gostaria de abrir um pequeno parênteses aqui para contar um pouquinho sobre um processo que inclusive aconteceu comigo. Eu lembro que depois de ter conseguido um convite para o doutorado direto numa instituição super importante, eu estava muito cansado, muito cansado. Tinha conseguido, enfim, né, uma conquista que foi super importante realmente, mas cobrou um preço alto, né? E aí eu me lembro que mesmo me sentindo cansado, eu pensava, não, mas eu sou persistente. Porque dentro da minha história de vida eu tenho uma origem humilde, né? A ideia de eu sou persistente foi muito reforçado na minha história de vida. Eu consegui bolsas de estudo, eu consegui terminar a faculdade, consegui mudar a realidade financeira da minha família, amalgamada em alguma medida nesse eu persistente. Isso funcionou talvez durante alguns anos da minha vida, só que a vida mudou, eu mudei, o mundo mudou, o contexto mudou, mas será que o meu ponto de referência tinha mudado? Eu continuei ali, não, eu sou persistente, não, eu sou persistente, não, eu sou persistente. Eu tô com fome, daqui a pouco eu como, eu sou persistente. Eu tô com sono, mas eu preciso estudar mais um pouco, eu vou estudar mesmo com sono. Resultado, quadro de burnout. Eu não conto isso com alegria, mas como eu sei que muito provavelmente algumas pessoas que estão me assistindo conhecem ou já conheceram alguém que também caíram, né, nessa armadilha social e pessoal, é importante a gente reconhecer que ideias de eu, se vividos muito rigidamente, podem impedir a variação do nosso repertório, pode impedir que nós utilizemos mais ferramentas do que de fato está ali de acesso ao nosso controle. A ideia de se apegar a uma característica, ela muitas vezes vem como um apego, inclusive a características boas, né? Já atendi muitas mulheres aqui no consultório onde elas falam assim, não, porque eu sou uma boa mãe, né? Eu preciso me sacrificar. Olha que interessante, né? Então, eu sou uma boa mãe, ser igual uma boa mãe, igual eu me sacrificando. Se há um apego muito rígido dessa ideia de eu me sacrificando equivalente a ser mãe, eu perco oportunidades de colocar meu círculo de apoio para trabalhar também, de dividir as responsabilidades no cuidado daquele filho, de olhar para as necessidades daquela mulher de lazer, de diversão,
de vida sexual, de ócio, de desempenho acadêmico. Quanto mais a gente fica apegado a uma ideia de si fixo, menos nós nos adaptamos a um mundo transitório, menos nós nos adaptamos ao corpo transitório, que passa por diferentes transições, menos a gente se adapta às relações que também transitam de intimidade, de formato. Por isso que abandonar uma visão rígida de si e conceitual é um dos objetivos finais desse domínio de flexibilidade psicológica para apoiar uma visão mais flexível, onde o eu passa a não ser o elemento que é observado, e sim o espaço onde tudo isso acontece. Eu vou falar de uma maneira mais prática para vocês, tá bom? Eu separei aqui até um material para a gente ver juntos. O self como contexto é metaforicamente a partir de onde olhamos, não para o que olhamos. Lembra aquela frase que eu utilizei nas últimas aulas, que nós somos o pensador e não os pensamentos? Que nós somos o sonhador e não os nossos sonhos? Que nós somos o espaço aonde os sentimentos e as experiências transitam e não a sensação em si? Então, dentro da ACT, a gente não tem muito foco de saber se aquela lembrança é bom ou ruim, porque a gente sempre vai olhar a utilidade daquela experiência dentro do contexto. Nós encorajamos os nossos pacientes a ver que eles veem como eles veem, né? Então, eu estou olhando para essa parte da minha experiência a partir de que perspectiva? A partir de que ideia de eu, né? Ver a partir do aqui e do agora é uma tomada de perspectiva, porque o eu não tem uma posição mental estática, né? Olha que interessante a gente pensar, pessoal. Nós chegamos nesse mundo com um corpo e abandonamos esse mundo com outro corpo, né? Nós chegamos nesse mundo através de um corpo, que foi o da nossa mãe, e quando nós vamos embora, o corpo da nossa mãe também mudou. Quando nós chegamos aqui no mundo, o mundo é um. Quando nós vamos embora, o mundo já é outro. Sistemas políticos mudam, modas, músicas, referências, aquilo que é valorizado, aquilo que é não valorizado. A nossa unha cresce, a nossa pele muda, a nossa capacidade de ver, de ouvir, de degustar muda ao longo do tempo. E a única coisa que é estável a todas essas mudanças é um eu que observa. Veja se você consegue lembrar de você pequeno, de você criança, seja lá com 5, 10, 12 anos. Se você tiver dificuldade para lembrar de você pequeno, não tem problema. Lembre do que você fez ontem. Veja se você consegue ver que você aqui comigo está vendo você ontem. Percebe que tem aqui uma parte sua que nós chamamos de você, que está aqui comigo e que está vendo você ontem? Veja se você consegue sentir que a sua capacidade de observação ela está aqui e você consegue lembrar de você lá ao mesmo tempo. É como se fosse um elo entre aqui e lá que o nosso sistema físico não consegue alcançar, mas só pode ser sentido. Veja se você consegue ver daqui como é que você quer estar amanhã. Vamos lá para o futuro agora, amanhã. Não sei se você está assistindo essa aula num dia de semana ou num dia de final de semana, mas como é que você quer estar amanhã? Aonde você quer estar amanhã? Com quem você quer estar amanhã? Fazendo o que amanhã?
Nota que você consegue ver você lá daqui. Isso é pura tomada de perspectiva, né? É claro que eu estou fazendo aqui um exercício muito mais simples, né? De você poder ver que você está vendo, né? E esse exercício tem uma estrutura muito parecida quando nós utilizamos em casos de sofrimento, né? Em que a pessoa está muito apegada a uma ideia de si. O self como contexto é justamente essa capacidade da pessoa ver que está vendo, né? Eu gosto muito dessa imagem quando a gente vai cortar o cabelo, a pessoa mostra como é que tá atrás, né? O corte ali, e aí a gente vê que tá vendo, né? A mesma coisa com um ponto de perspectiva. Outras terapias também usam um processo muito parecido como eu observador ou senso de eu transcendental, que na terapia de aceitação e compromisso a gente chama de self como contexto. O self como contexto, então, do ponto de vista da flexibilidade, ele permite a gente experimentar diferentes perspectivas. Então, aqui, lá, antes, depois, diferentes pontos de história, diferentes pontos de narrativas, inclusive se colocar mais na pele do outro. Um nível baixo de self como contexto, um nível rígido de self como contexto, ele faz com que a pessoa, inclusive, pareça ter pouca empatia, né? Quando eu falo assim, poxa, e o que você acha que a sua esposa pensou quando você falou isso? Dependendo da forma como o paciente descreve essa minha pergunta, eu sei se ele está conseguindo ou não se colocar no lugar de fato da esposa. Vamos supor que ele responda assim: ah, ela não vai gostar do que eu falei. Bom, ele não colocou os olhos atrás dos olhos dela, né? Se ele respondesse assim: ah, ele tá errado, eu não concordo com o que ele tá falando. Isso mostra que ele conseguiu se colocar no ponto de vista dela, que ele de fato alternou o papel. Algumas pessoas podem ter uma dificuldade mais acentuada de fazer essa troca de perspectiva, que na neuropsicologia nós chamamos de teoria da mente. É essa capacidade de se colocar no lugar do outro, de trocar a perspectiva e literalmente imaginar o que a pessoa veria. Por exemplo, eu estou gravando aqui, né, esses nossos encontros, e aqui embaixo eu tenho uma tela para eu ir passando os materiais. Quando eu estou gravando, eu estou vendo a minha tela, certo? Então, ó, vamos ver se você consegue trocar de perspectiva. Vamos fazer aqui um exercício. O que você veria se você estivesse atrás dos meus olhos? O que você responderia? O que você veria se você estivesse vendo o que eu estou vendo? Eu tinha acabado de falar. Você veria o quê? A minha tela, né? Na minha frente tem um sofá, aqui na minha frente também tem uma janela, ali tem outra janela, ali tem uma mesa, tem uma estante. Então, se ali tem uma estante, o que você veria se você estivesse atrás dos meus olhos, vendo o que eu estou vendo? O que você veria? Uma janela, né? Agora, eu não sei o que... Se você está assistindo esse vídeo, né? Eu veria se eu estivesse aí atrás dos seus olhos. Nossa, Luan, tô muito confuso. Deixa aqui nos comentários se você conseguiu fazer essa troca de perspectiva ou se você se embananou. Nas primeiras vezes é muito natural a gente acabar ficando um pouquinho confuso, mas com o treino a gente consegue fazer essa alternância. Eu cheguei a comentar que algumas pessoas podem ter dificuldade para trocar de perspectiva, né? Imagine uma pessoa, não é uma regra, tá? Mas imagine uma pessoa que esteja no espectro autista. É muito comum que elas muitas vezes sejam socialmente inadequadas, deem gafes,
justamente por não fazer essa troca de perspectiva, tá bom? Quando nós falamos desse eu que tá aqui e que tá lá, a gente fala assim, não, mas eu sou esse meu corpo, né? Eu sou esse meu corpo, eu sou o meu corpo, mas onde é que começa e onde é que termina o eu? Né? Porque se você é seu corpo, um dia se você perder o braço, você vai deixar de ser você? Né? Ah, eu sou brasileiro, né? Eu sou brasileiro. Tá. Então vamos supor que um dia você se mude e tenha uma outra nacionalidade. E aí, né? Você não é mais brasileira porque você está morando aqui, mas e se você for morar em outro lugar, né? E se houver uma convenção institucional e, entre aspas, o Brasil deixar de existir? E aí, né? Onde é que começa e onde é que termina essa ideia de eu? Né? Ah, é um eu espiritual? Mas tá, onde é que começa e onde é que termina esse eu? Essas perguntas elas podem ser muito úteis quando a gente tem um apego, né, a uma ideia rígida de si. Até quando eu falava para mim mesmo, não, porque eu sou muito esforçado. Ninguém é esforçado o tempo inteiro. Tem momentos que a gente quer relaxar e descansar, né? Ninguém é bonzinho ou mal o tempo inteiro. E é justamente essa capacidade de não comprar um senso rígido de eu que a terapia de aceitação e compromisso tem como base, né? Esse foi um diálogo que eu extraí de uma convenção que eu fui em um congresso lá nos Estados Unidos, onde nós tínhamos um exercício de uma pessoa ser o terapeuta e outra pessoa ser o paciente. E essa pessoa falou assim para mim, né? Eu preciso viajar para saber quem eu sou. E eu respondi: então quem é que está conversando comigo agora? Frequentemente nós temos uma ideia de que o eu ele só é verdadeiro quando nós estamos fazendo algo alinhado às nossas vontades, como se existisse um verdadeiro eu. Mas o eu ele só existe em relação a alguma coisa ou a alguém, né? Então, por isso que a gente tem que ficar atento a não comprar essa história rígida que nós aprendemos com a nossa história de vida. Eu gostaria que você pensasse qual foi a última vez que você se sentiu preso ou se sentiu presa na sua própria cabeça. Um momento que foi difícil. E que você tentasse lembrar como é que você se classificava. Por exemplo, eu sou burro, ou eu sou estúpida, ou eu sou demais, ou eu sou inteligente. Quais foram os adjetivos que mais pipocavam na sua cabeça nesse momento difícil? Tenta lembrar. Agora eu gostaria de propor uma reflexão. Será que você é isso o tempo inteiro, em todas as situações? Será que com todo mundo que você conhece você sempre é assim? Será que existe alguém que você já conversou que pensa que você é uma coisa diferente disso? Provavelmente sim, né? Provavelmente você não é assim o tempo inteiro, com todas as pessoas, em todas as situações. E muito provavelmente as pessoas carregam de você uma ideia que pode ser diferente da ideia que você carrega de você. E aí? Quem é você? É a ideia que você carrega de você? Ou você é a ideia que as outras pessoas carregam de você?
Para as outras pessoas, você é a ideia que elas carregam de você. E para você, você está carregando algumas ideias hoje de quem você é. Mas eu espero que esse breve exercício, quase uma brincadeira, tenha te permitido perceber que você está carregando agora ideias de você. E se você chegou até aqui, você entendeu que um dos objetivos da ACT é a flexibilidade psicológica. E a gente conseguir reconhecer a utilidade de ficar sob controle dessas ideias e, se necessário, conseguir se desprender delas quando elas simplesmente não são úteis. Elas podem simplesmente ser um eco da nossa própria mente, porque o nosso sistema de linguagem é assim, repetitivo, analítico, julgador e rotulador. Então veja se essa ideia que você carrega de você é realmente um bom companheiro de viagem. Se vale a pena você guiar as suas ações no momento presente em direção à vida que você gostaria de viver em função dessa ideia, ou se valeria a pena você colocar essa ideia no bolso e levar a ideia com você. Como é que está o seu presente? Você está sendo carregado por essa ideia de quem você é? Ou você está carregando essa ideia? Eu espero que essa reflexão tenha promovido, né, algum nível de consciência e algum nível de tomada de perspectiva. A gente vai continuar na próxima aula falando sobre valores e ação com compromisso. Todo o nosso esforço na ACT é justamente para ajudar os nossos pacientes a agirem com o pé no chão, a fazerem coisas na vida que vão promover resultados. Ações diferentes geram resultados diferentes. Não dá para esperar os mesmos... não dá para esperar resultados diferentes com as mesmas ações. Então, é por isso que a gente vai falar sobre valores e ação com compromisso na nossa próxima aula. A gente se vê lá. Tchau!